Olha só. É isso, porque isso também tem, né? Cada vez mais Vai complicado. ficando cada vez mais louca essa história. Tem que investigar. Mas eu acho que vai de encontro com o que trouxe a doutora. É caso a caso. E isso, claro, que corrobora a respeito da integridade dela. Ela que vai responder porque a própria sobre Cacau isso, né? explica, ela reclamava, né, do rompimento contratual. Tá. E a Cacau Show diz, olha, mas ela não efetuou os pagamentos. Aí temos uma questão aí financeira. Será que ela, de fato, não efetuou? E aí a gente já tem aqui, né, o portal do Léo que acabou trazendo essa informação. A gente entende que ele deve ter checado essas informações, não foi só ele, né? Então, ela, inclusive, foi condenada em primeira instância. Vou jogar aqui para vocês, porque vocês vão explicar que agora cabe recurso, não é isso? A gente tá, então, nesse momento dessa investigação do MP. Não, aqui específico essa Ao primeira dela, ao dela. denunciante. Como acontece? A gente tem a Cacau Show já tomou um boom, né? Virou essa seita. Já virou. Mas a gente tem essa senhora, qual que é o nome dela? Nayara. Nayara, que ela é uma franqueada. E ela teria sido a primeira pessoa A virar público. virar público e falar mal dessa relação da Cacau Show, expor Sim. essa relação que ela diz ser abusiva por conta de cobranças indevidas por parte da empresa. E a empresa vira e fala que ela não fazia os pagamentos e que eu também vi um argumento em uma das reportagens de que ela teria tentado vender a franquia Isso. por uma pessoa que não teria sido aceita pela Cacau Show. Então, quando a gente está diante de um contrato de franquia, a gente tem muitas cláusulas, como eu disse, e aí, talvez, um aparato jurídico, tanto para a Cacau Show, obviamente, que tem o corpo jurídico deles. mas talvez para o franqueado entender o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer e aonde que ele pode ser punido em relação, contratualmente falando, em relação a alguma atitude dele. Esse é um ponto. Agora surge essa novidade de que ela teria sido condenada em primeira instância pelo crime de peculato. Peculato. E aí isso vai trazer, talvez, uma questão de credibilidade em relação à fala dela, porque já é uma condenada em primeira instância. Mas cabe ainda recurso e o tribunal pode até absolvê-la, né? Então, É precipitado. é precipitado entender que isso vai trazer alguma mácula. O que, na minha opinião, eu quero que a doutora dê a dela, a minha opinião é que, diante desta pessoa que iniciou, várias outras questões vieram à tona. Verdade. Então, será que a gente tem que tirar todo o crédito só porque ela foi condenada em primeira instância, que a gente tem o indúbio pro réu? Ela não está condenada em segunda instância, não transitou em julgado, então, para mim, Exatamente. ela cabe ainda processo. E outras denúncias vieram à tona em relação a isso, né? E por conta São dela. muitas outras, não é só a dela. E não é incomum também, né, A gente Hanna? sempre fala, duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Então, foram muitas denúncias que conversam entre si. Então, pode ser que ela venha até a ser condenada em segunda instância, e mesmo assim as denúncias dela podem ser verdadeiras. Uma coisa não exclui a outra. E uma eventual condenação dela por essa ação não é uma condenação perpétua em todos os aspectos da vida dela. Não significa que ela vá carregar essa condenação para tudo que ela fizer. Então, as coisas precisam ser separadas. Não é porque ela teve essa ação. Sim, mas é por isso que é importante, né, a gente investigar muito. E dar sempre a possibilidade de ambos os lados, de todos os lados, na verdade, terem um poder de fala. Você não pode calar ninguém, não é? E mais do que isso, né, a gente tem que tentar entender por que tudo isso aconteceu. E nesse momento também. Exatamente. É uma dúvida que muita gente levanta. Muitas pessoas levantam assim, porque assim, isso é uma conduta de agora. Sempre foi assim. Sempre foi assim. O que aconteceu? Porque nós não estamos falando de uma empresa que começou ontem, né? Por que ninguém não denunciou isso antes? Você entende? Tem algumas questões que me também colocam uma pulguinha atrás da orelha, e eu acho que a gente precisa sopesar tudo isso, porque nós estamos falando aí, enfim,
Tem questões ali que são mais, para mim, no meu ponto de vista, mais inadequadas, inclusive até, eu acho que a área de comunicação e a jurídica da própria Cacau Show devia, né, chamá-lo, né, e falar, olha, menos Aqui aqui, não, aqui menos é não. o lugar. Assessoria melhor. Por mais legal que você seja, engraçado aqui um pouquinho menos, até porque, enfim, tem muitas coisas em jogo. Eu acho que ali faltou um pouquinho, talvez, de pessoas mais fortes para, sabe? Chega uma hora que você tem que falar não aqui. Mesmo pro dono, a gente tem que falar não. Mas, Ó, às não vezes, e falar não. não pro dono é desconfortável. É, mas é importante falar. O não, gente, ele é, olha, não salva pedagógico. vidas, não é? Libertador. Sim. Exatamente. Mas tem uma outra coisa que me chama a atenção. Gente, mas só agora? Tudo isso? Por que tanto tempo? Tem gente que especula muito porque agora é um momento que ele tá aparecendo por causa desse investimento grande nesse parque temático. Então, muitas pessoas levantam aí a hipótese de ser alguma coisa no sentido de prejudicá-lo nesse momento. Tô falando de FIC de internet, gente, porque aqui a gente trouxe também Sim. coisas que, por enquanto, são FIC de internet, né? Que precisam ser averiguadas pelo Ministério Público, que tá com a sua investigação em andamento. Inclusive, a Cacau Show se posicionou em relação a isso, dizendo que está à disposição, que está prestando aí todos os esclarecimentos necessários para as autoridades e que internamente eles reforçaram os compromissos contínuos com a análise e apuração rigorosa de qualquer questão levantada, né? Então, eles mandaram aqui para a gente respostas a respeito de alguns temas que a gente traria aqui no programa. No chat tem muita gente com dúvida, a Luísa Mello dizendo aqui, ó, tem muitos relatos, precisa ser investigado, e eu acho que é isso que o MP vai fazer Isso, agora, então é perfeito. importante Individualmente. a gente Cada caso entender. precisa ser tratado de forma individual. Individualizar as condutas, né? O que é, enfim, um erro, um ato ilícito, o que é simplesmente só um sabor, o que é algo que não tudo. cabe à justiça entrar nesse... Então, assim, as pessoas precisam entender que tem muitas janelinhas ali para serem checadas, né? E um trabalho do Ministério Público ali que precisa ser muito bem feito, né? E, de novo, Paulinha, eu aqui, elas me acompanham já há muito tempo, né? As doutoras, eu sou a favor da gente sempre ouvir todos os lados para daí tomarmos as nossas Sim. conclusões. Porque, de novo, eu posso não gostar de algo, mas esse não gostar significa que é errado? Porque aí pode ser uma questão minha de eu não gosto, eu não acho que isso é bom. Mas isso não significa que seja verdade, nem que eu tenha, vamos dizer, a palavra final, correto? Quando a gente fala numa questão jurídica, a gente tem que sempre preservar o contraditório e a ampla defesa, né? Então, se a gente está fazendo uma denúncia, ou se a gente está ingressando com um processo, a gente tem que garantir que a outra parte se manifeste também em relação àquilo. Aqui o que a Carla está trazendo para nós é que a gente tem várias esferas, né? A gente tem questões cíveis que podem ser em relação a esses contratos de franqueados. A gente tem relações trabalhistas que podem ser diretas com funcionários. A gente tem relações criminais, que se algum funcionário sofreu algum crime dentro da empresa, aí também cabe fazer boletim de ocorrência ou pedido de instauração de inquérito policial para verificar exatamente o que aconteceu. Então, tem várias responsabilizações que podem acontecer. E a gente está diante de uma das maiores empresas do Brasil, né? Com um número enorme de franqueados, um número enorme de funcionários. E eu acredito que a empresa também está até acostumada com esse tipo de demanda judicial, né? Tá acostumada com demanda Acho trabalhista. que talvez muito mais acostumada do que os franqueados, né? certeza. Porque com certeza é isso, eles têm um corpo jurídico, né? Eles estão preparados para isso. O franqueado, não. Ele investiu o tempo, o dinheiro, a expectativa dele ali, não esperando ser envolvido em todo um embrólio jurídico, ter que procurar um advogado, às vezes fazer uma análise contratual que está muito além do que ele esperava. Então, a empresa, de certa forma, já está resguardada, mas o franqueado não. Tudo isso é muito novo para ele. E no final, né, o Ministério Público pode, né, entender que ele vai simplesmente optar pelo famoso TAC, que é o termo de ajustamento de conduta. Pode ser um dos resultados, Sim, então. chegar, volta e fala, olha, você vai ter que ajustar aqui a determinada conduta. Isso sim, isso não, faz um acordo ali, não é, para cessar
toda essa questão. Porque, de novo... Trabalhista, né? Que a gente está de falando. novo. Porque, como a doutora falou, quem teve aí seriam tipos outras de processos, esferas. são outras esferas. É porque, às vezes, um franqueado, ele teve uma exigência. Como o pessoal está falando dessa taxa do cacau, uma cobrança, algo que não estava previsto num contrato. Sim. Então, assim, às vezes eu recebi essa cobrança, mas você é franqueada, você não recebeu. Então, a gente já está em situações diferentes, Entendi. processualmente falando. Não dá para também todo mundo entrar com o mesmo processo. A gente vai ter que analisar caso a caso essa Entendi. cobrança. E em relação ao Ministério Público, pode vir essas recomendações. E o que eu acho que todos nós desejaríamos, né? É que realmente tudo isso fosse solucionado, porque nós estamos falando de uma empresa que emprega milhares de pessoas. Nós precisamos dessas empresas. E assim, tá fora do rumo, vamos voltar aqui para o rumo, não é? Porque é importante, né? Você A traz saúde dessa empresa muito, também traz para exatamente. funcionários Porque e tal. quando Mas a tem que ser salutar o ambiente, tudo. E o Ministério Exatamente. Público vai Por vir isso para que o termo resguardar, né? de ajustamento de conduta talvez seja o melhor caminho, talvez seja o caminho que eles vão, talvez, ali encontrar. Porque é importante, né, preservar as empresas, porque nós estamos preservando muitos empregos. E aí você fala só tem a relação direta e a indireta, né? Porque você imagina, aquela pessoa que ficou desempregada, se aquela empresa vai mal, o que acontece? Aí ela deixa de comprar o pão na padaria, ela deixa de usar, né, o comércio local. Então, você tem várias pessoas que são afetadas direta e indiretamente. Então, a gente precisa aqui torcer para que tudo isso, né, seja solucionado. Sim. E averiguado, né? Averiguado, solucionado, Sim. que se encontre, né, um termo, sabe, um meio termo, sabe, inteligente, né, para tudo Gente, isso. eu amaria falar de mais 2 casos hoje, mas a questão é que essa FIC da Essa internet, questão, vamos conseguir. ela tinha realmente muitos pontos que a gente teve que abordar aqui, trazer ao lado da Cacau Show para que a gente possa falar disso, não como uma FIC de internet, porque eu entendo o sentido dessa viralização, né, do uso dessa palavra seita, dessa coisa do ritual, isso tudo na ficção é muito interessante, a gente fica muito imerso, mas agora a gente está falando de uma investigação do Ministério Público, a gente está falando de relação de trabalho, né? E eu acho que é isso que a gente trouxe aqui, um pouco desse ponto de vista da lei. Gostaria de agradecer a presença das doutoras hoje com a gente, que voltem, porque é sempre muito bom a gente ter essa oportunidade de sair um pouco dessa loucura e desse imaginário que corre solto na internet, poder botar o pé no chão e entender mais um caso aqui, né, Carla? Sim, sim, não, é importante a gente poder trazer nessas informações, esclarecer muitas dúvidas das pessoas, né? E separar um pouco do que é realidade e do que é ficção. Novamente, como a Paulinha muito bem falou, ela também é comunicadora, quando a gente vai colocando certos elementos, aí vai ficando muito mais interessante. Nossa, porque aí já virou seita, já virou não sei o que lá. Aí vende, né? Aí gruda, porque as pessoas, elas têm curiosidade. E a gente tem que entender que a gente não vive na ficção, a gente vive na realidade. Então, se teve um erro, precisa ser consertado, as pessoas que erraram precisam indenizar, né, as partes. Se teve um crime, precisa ser também investigado. E, enfim, aí é uma outra conduta. Mas a gente precisa tirar um pouquinho, né, da ficção, né, Paulinha? Exatamente. Doutora Hanna, muito obrigada pela presença. Doutora Badaró, muito obrigada por estar com a gente hoje. Voltem sempre. Olha, eu sei que hoje vocês queriam sim o caso Márcio Smelling, que é outro caso bastante polêmico que a gente tem que estar acompanhado de advogados para compreender. Sempre. Não basta o coração bater mais forte aqui ou ali. A gente tem que entender os termos da lei. Teve também essa questão dessa mulher que perdeu filhos gêmeos, né? Porque não pôde sair do emprego para ter o seu parto, e eu espero que a gente possa recuperar essas histórias em algum momento aqui no Caso a Caso. Não se esqueça você de deixar seu like nos comentários, colocar aí qual o caso que você gostaria que a gente abordasse, recapitulasse, quem você gostaria de ouvir para entender melhor o que é que aconteceu em determinada, enfim, a coisa aí que acontece na internet, porque aqui a gente tem essa intenção, né? A gente está trazendo o que estão surfando por aí, mas botando o pé no chão e com profissionais, com especialistas, trazendo conhecimento para vocês também não sair por aí falando lorota, coisa maluca, entendeu? É isso.